Bom dia a todos. Eu estou atuando aí na Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Inovação, aqui na USCS, e faço a coordenação geral do nosso Centro de Inovação. Quero cumprimentar aí a todos e, de forma especial, cumprimento a professora Helenice, gerente aí de inovação da Unesc, e já aproveito para parabenizá-la pelo trabalho, também ao professor que aí atuou junto contigo. Quero também aí cumprimentar ao nosso moderador, né, o Randolfo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Então, eu vou iniciar minha apresentação. Eu queria só saber se ela está passando, tá? Vocês me avisem, por favor. Tá ok. Tá ok? Bom, então nós estamos aí dentro da questão de conectando inovação, ciência e sociedade para impulsionar o desenvolvimento regional. Cabe salientarmos algumas coisas da USCS, né? Que a USCS, na verdade, surge preliminarmente, vamos dizer assim, em 1968. Ela começa mesmo com sua atuação em cursos a partir de 1970, né? E já ela nasce em função de uma demanda da sociedade, que pede ali por um curso de ciências sociais e imediatamente um curso de administração. Então, a USCS nasce dessa forma. Ao longo desse percurso, até os dias atuais, a USCS vem trabalhando em cima de sempre consolidar cada vez mais a questão da qualidade de ensino e o seu engajamento na sociedade local e regional. Então, ela sempre trabalhou dessa forma. Então, a USCS hoje conta com 15 mil alunos, e aproximadamente 54 cursos, e dentro, principalmente nos cursos da área da saúde, mas mesmo no de negócio e tal, ela tem atuado na saúde com suas clínicas, sempre voltada para a comunidade local, né, uma abertura para a comunidade local, e também outros laboratórios que estão lá disponíveis na instituição. Bem, então a história de uma universidade é sempre o alicerce, né, da sua missão. E na USCS, ela revela essa lógica aí, porque em aproximadamente 2018, mais ou menos, ela intensifica a sua atividade de extensão e busca aí fortalecer o empreendedorismo e a inovação. E teve seu planejamento estratégico que deu orientação para isso, que impôs um protagonismo, né, mais presente na área do desenvolvimento local regional, e isso contribuiu e veio ao encontro disso algumas alterações que o MEC fez para a curricularização da extensão. Então, isso deu uma nova dinâmica à instituição nesse ambiente da extensão. Bem, deixa eu só tirar aqui que eu estou com uma presença de vocês aqui que não me deixa ver o slide completo. Deixa eu só minimizar aqui, por favor. Pronto. Obrigada. E a partir daí, em 2023, a gente submete à FINEP uma proposta para estruturar um centro de inovação. Essa proposta ela é aprovada e o início efetivo do centro de inovação é mais ou menos em 2024, final de 2023. Mas a gente conta a partir do período de aprovação, que foi 2023, lá para o início de 2023. E o centro de inovação, ele vem aí trazer toda uma nova dinâmica para a instituição na área da formação empreendedora, na formação intraempreendedora, na área da inovação em si. E nesse... Olha, o meu slide não está passando. Aqui está passando. Pronto, agora eu consegui passar. Passei. E nesse contexto, o Inova USCS, ele veio com uma proposta de contribuir para o resgate da competitividade regional, da competitividade do Grande ABC, fruto de uma agenda de desenvolvimento que a região já possuía. E com isso, os principais objetivos em que estão ancoradas as atividades do Inova USCS é formar intensamente as pessoas, os colaboradores da USCS e das empresas em intraempreendedorismo.
formar os indivíduos, as pessoas, em empreendedorismo, visando o seu próprio negócio. Levar a instituição para dentro das empresas, para dentro dos órgãos de governo, para dentro das organizações não governamentais, e trazer essas organizações para dentro da instituição. Então, nesse contexto, as atividades que foram programadas passaram a utilizar várias tecnologias habilitadoras. Eu vou me focar numa delas, que foi a inteligência artificial, e que tem trazido aí muitos resultados nesse processo. Então, só retomando aí, na formação dos colaboradores em empreendedorismo, nas organizações principalmente, a inteligência artificial tem ajudado de forma bastante intensa. Primeiro porque há muitas coisas que nós pensávamos que já eram superadas pelos colaboradores, principalmente de grandes empresas, ainda não são. Então, há um espaço muito grande a ser trabalhado aí dentro, mesmo das grandes organizações, embora o Inova USP pense em trabalhar muito fortemente as pequenas e médias organizações. E fazer essa conexão entre a universidade, as empresas, né, o mercado, o governo e a sociedade é algo que tem trazido uma expectativa acentuada dentro da instituição e que também tem trazido bons retornos até o momento. Esses objetivos impuseram à USP, então, disseminar a cultura da inovação dentro da instituição e fora da instituição. Fazer formação e profissionalização dentro e fora da instituição. Trabalhar com ideias, com novas ideias, né? Dentro e fora da organização. Então, mesmo dentro e fora da universidade. Então, hoje se trabalha nas organizações externas ideação para novos projetos dentro das empresas, depois se acolhe essas ideias quando elas já estão mais maduras, e aí sim tem as incubadoras das startups. Hoje nós estamos com mais ou menos 22, 24, não, hoje não, hoje nós estamos com mais, mas na época nós estávamos com 22 startups lá incubadas. Com isso, os projetos e serviços sendo realizados com organizações do mercado, com termos de parceria, e trabalhando aí as tecnologias habilitadoras, né? Esse contexto, ele traz, principalmente, ao olhar para a IA, que foi o foco que nós demos aqui hoje, com um olhar bastante otimista. Por quê? Porque a IA, embora ela tenha trazido várias discussões, ela é uma tecnologia promotora de oportunidades. Ela possibilita ampliar a capacidade dos colaboradores das empresas, desde que adequadamente treinados para isso. E também ela é um meio facilitador de situações complexas. Então, a IA, nesse contexto, tem trazido resultados bastante profícuos. Bom, então, olhando aqui, quando a gente fala para as atividades do Inova USP, nós vamos olhar para a orientação do uso de IA com ética e curadoria. A questão ética, ela está dentro da política de governança de dados, né, do Inova USP. Por quê? Por trabalhar com IA pede que tenhamos a prática de, às vezes, bons prompts em várias IAs. Para que a gente possa avaliar as possibilidades de resultados em diferentes IAs e por aí nós conseguimos captar eventuais vieses possíveis em função dos algoritmos, né, que regem essas IAs. Ao mesmo tempo, pede para que quem trabalha com a IA saiba mais do que a própria IA naquilo que vai perguntar, naquilo que vai solicitar, porque é necessário uma curadoria muito intensa para que não sejam acreditadas informações inverídicas e isso seja transbordado, né? Então, isso já faz parte da política de governança do Inova USP, né? Essa prática. Então, em todas as formações que são feitas, sejam elas internas ou externas, a questão da curadoria e da ética é trabalhada. As oficinas de capacitação com IA, hoje, elas estão possibilitando que, por exemplo, as startups cheguem até os seus MVPs, né, o mínimo produto viável, de forma totalmente virtual.
Então, eles estão lá numa fase de pré-incubação, né, com as suas ideias, e eles conseguem fazer um MVP virtual, como nós chamamos, de forma a não gastar, ou gastar muito pouco, né, de seus recursos, e ter aí, ao final de 3 meses de ideação, um MVP que lhe permitiu adquirir mais maturidade para construir o seu MVP, depois olhando efetivamente para o mercado, indo para o mercado, e já sendo mais certeiros nas investigações que vão fazer quando vão aplicar efetivamente capital, né? Então, hoje, por exemplo, a IA permite que a gente trabalhe desde a fase de definir missões, visão, valores de uma organização a partir do que ela quer fazer, os benefícios daquele produto, olhar para os concorrentes, olhar para os produtos de mercado, fazer um design de produto, fazer um teste de produto, tudo virtualmente, trabalhando somente com os recursos da IA. E isso tem trazido uma agilidade e uma maturidade para as startups que são lá acompanhadas. Bom, e ao falar disso, a gente não pode falar que a engenharia de prompt é uma coisa essencial, né? Porque para a gente ter uma boa resposta só fazendo uma boa pergunta. E essa boa pergunta, ela pede um contexto, ela pede a especificação do objetivo, ela pede detalhes sobre esse objetivo, ela pede que nós desenhemos ou que sejam especificados como nós queremos que aquele resultado venha, até de que forma ele venha, até em termos de relatório, etc., né? Em planilha. Então, tudo tem que ser especificado no prompt. E é isso que garante a melhora das respostas que são obtidas a partir da IA. Hoje, quando nós olhamos para esse alinhamento com os 5 pilares aí do Instituto Brasil Digital, o Inova USCS está contemplando 18 dos 23 fundamentos da Brasil Digital, né, do Instituto Brasil Digital. E isso nos deu, quando nós estávamos trabalhando, nos deu mais segurança, né? Por quê? Porque sempre nós temos que nos pautar por alguma coisa quando queremos ver a nossa pertinência, a adequação mais adequada. Então, esse alinhamento trouxe a possibilidade de ser mais plausível, ser mais segura a consolidação e cultura organizacional de inovação e transformação digital, tanto dentro da instituição quanto fora da instituição. E quando nós falamos aí na conexão dos atores, né, que nós chamamos de quádrupla hélice, das universidades, das empresas, do governo e da sociedade, nós vamos olhar para o Inova USCS como uma parte, né, eu diria assim, uma parte do coração de uma universidade que traz protagonismo acadêmico e regional, principalmente pelo fato de estar em paralelo se autoformando e formando o ambiente externo, né? Os profissionais do ambiente externo. Também o fato de as pessoas estarem no centro de todas as formações, né? E elas são formadas para usar com ética e com inovação todos os processos que são trabalhados, principalmente na ideação de novos negócios, na ideação de problemas internos na verdade, na ideação de problemas que estão dentro das organizações. E uma coisa importante de trabalharmos aqui, ou de frisarmos, é que quando os colaboradores eles são formados em intraempreendedorismo, por exemplo, e eles também recebem as informações sobre IA e como usar a IA para que ele possa aplicar essa atuação intraempreendedora, eles se tornam mais engajados. Pelo menos é o exemplo que nós tivemos aí nesses que estivemos formando, né, nos últimos tempos. Então, quando nós falamos em centro de inovação, quando nós falamos em sistema de inovação, é fundamental que a gente trabalhe de forma colaborativa entre universidades, e não só a USCS e as empresas, mas a USCS e outras universidades, que é o que assim acontece. Hoje, Inova USCS tem várias parcerias com outros centros de inovação, porque trocamos experiências, fazemos coisas em que somos complementares,
às vezes temos mais expertise em uma coisa, outro centro de inovação tem em outra, mas para quê? Para trabalhar com as empresas, para trabalhar com o governo, para trabalhar de forma geral com a sociedade, trazendo efetivamente esse resgate de competitividade que o grande ABC já teve, está buscando, né, de forma mais generalizada. Então, essa é a dimensão em que o Inova USP se coloca. Evidentemente, se coloca como um pequeno elemento dentro de um sistema, ou de um ecossistema, que tem vários outros elementos, vários outros centros, vários outros tipos de colaboração. Então, ele é apenas um elemento que veio contribuir dentro dessa questão. E aí, trazendo aí o impacto social, o impacto tecnológico, o impacto ambiental. O social, pelas diversas formações que tem feito e contribui para a formação dos indivíduos, principalmente na educação digital. O tecnológico, trazendo novas ideias para produtos, para processos, para serviços. Então, viabilizando que ideias passem a ser efetivamente oferecidas para o mercado. E, como tudo, né, hoje não se dá para trabalhar no social, nem no tecnológico, nem em qualquer outro tipo de impacto, sem estar colado com o impacto ambiental. E é isso que faz com que o Inova USP possa se dizer que está conectando inovação, ciência e sociedade para impulsionar um desenvolvimento regional sustentável.